ficando nessa seara que você estava comentando também sobre a mitologia, essa relação com a arte, com as pinturas, né, e com esses registros humanos, as HQs elas trazem consigo também estruturas dos contos de fadas, né, de toda essa relação com o fantástico e principalmente, assim como os contos de fadas na antiguidade, as HQs hoje em dia na modernidade elas muitas das vezes elas vão no sentido de auxiliar na formação psíquica de muitas crianças e adultos, sabe? E Às agrega, vezes, né, cara? Agrega conhecimento também, né? Não entendi, desculpa. A ideia é agregar conhecimento também, né? Sim, mas por pega, exemplo, assim, você pega, quando você pega os hieroglifos ali do Egito Antigo, ele conta, por exemplo, a unificação do Egito. Sim, sim. Né? Um quadrinho, de certo? Uhum. Arte sequencial. Ah, isso, arte sequencial. Tem um especialista aí, ó. O VAR. O VAR tá aí, ó. Mas o que no sentido que eu tava falando, assim, por exemplo, na formação moral do indivíduo, sabe? Então, por exemplo, lá você tem os valores dos gregos e dos deuses. Hoje uma criança, você pega ali pelos seus 3 anos, facilmente você vê ela ali correndo, brincando com a camisa de um super-herói, querendo ser e agir como aquele super-herói, né? Ter sua forma de conduta, né? O Superman ali desempenhando quase aquele arquétipo do escoteiro, né? Da ordem, enfim, né? É a roupa dele, né, cara? A roupa dele, quando foi criada, era inspirada num lutador de wrestling, né? E aí era que facilitava a maioria, né, Bruno? É que essa coisa dos trajes, né, envolve outras paradas. É que você tem que... Tudo tem que contextualizar, como o Gabs falou. A gente tem que entender quando foi criada essas histórias, né? Quando que deu um boom, né, dessas histórias que se transformam em super-herói. O Superman surge, logo depois surgem alguns heróis na sequência. Daí você pega a roupa do Robin, por exemplo, inspirado em acrobatas. Todos eles usam colã, né? Aí vem aquela coisa do culto ao corpo da Grécia Antiga, né? Os caras, todos as estátuas peladas. Mas vem do que era popular na época, né? Era popular os caras fazendo o sobre-humano, né? O cara do circo se apresentando, fazendo, sei lá, tiro de canhão, o cara dava uns pulos, e essas roupas, né, usavam capas para chamar atenção, enfim. Isso tem a ver até, né, se puxar lá saltimbancos e puxa disso. Então não tinha essas coisas tecnológicas que a gente vê hoje, né? Eu falo sempre para os alunos, não faz sentido um adolescente, igual o Gabs falou do Homem-Aranha, um adolescente vestir um colã, né, e sair combater o crime, né, cara? É um adolescente, vai aparecer tudo ali, né? Mas isso aí tem a ver com a idealização corporal. Você não tá... Aí cai naquela lá, por que as estátuas gregas, né, as genitálias não são tão aparentes? É por causa disso. Você não quer ver a genitália do Homem-Aranha, mas você quer ver o Homem-Aranha pulando. Você tá nem aí. Você nunca nem... A maioria que deve estar ouvindo nunca nem parou para pensar, né? Realmente, você tem um monte de boneco no Homem-Aranha, você nunca se ligou mesmo se ele devia ter ou não um volume, onde deveria ou não ter. Mas tem a ver isso aí, cara, né? Mas os trajes todos refere-se a isso. Aí você vai passando as datas, hoje em dia as pessoas questionam, você vai assistir o Batman, peraí, ele não pode sair só com colã. É o Batman, ele precisa ter uma armadura, precisa combater o crime. Como que ele é? Se ele tomar um tiro, ele morre, então tem que ter um colete à prova de bala especial, daí você dá uma explicação atual, e isso vai mudar no futuro também, né? No futuro próximo isso se muda. Trilogia. É legal a carteirada do Pantera Negra é melhor, né? É uma tecnologia, nanotecnologia, e já era. O bagulho já consome e explica tudo. Ponto final. É a melhor carteirada, mas só aproveitando o gancho aí do bagulho do traje. Só pra... Acho que se quiser voltar, Lucas... Continuando também dentro dessa construção aí da história, tem a parada da saga do herói, né? Todo mundo tem um... A saga do herói é clássica, né, cara? Aquela parada, tipo, o cara humilde ou que sofreu alguma coisa, e aí ele é um símbolo de resiliência, basicamente, né? E aí ele vai enfrentando as adversidades, como que é? A famosa frase do tio Ben, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Aí, Gabriel... tá feliz, ele até sorri quando fala do Homem-Aranha. E aí você tem toda essa construção, né? E aí, tipo, nessa parada... Então, inicialmente, essas histórias sequenciais, tá certo? Gibizinho. Gibizinho.
cara, até a Revolução Industrial ali era uma coisa mais elitizada, né? Então você tem também ali, durante o século XIX, a galera sendo mais alfabetizada aos poucos, então começa a se tornar algo mais popular. A Revolução Industrial também começa a produzir em massa, né? E aí você começa a se popularizar de fato ali já durante o século XIX, né? Pra gente não ter que cravar uma data. E o primeiro quadrinho, Lucas, é de 1894, o Yellow Kid, lançado no jornal New York World. E eram normalmente quadrinhos, tirinhas ligadas ao humor, por isso o termo comics. Era a parada também crítica, né, meu? A acidez, assim, tipo, Sim. crítica política e tal. Alguns heróis dessa... Qual que é a data aí, Gleison, que você falou? 1894. Isso. Tem a ver muito com a época do realismo, que acho que é um pouco anterior, eu vou errar a data. Mas daqueles desenhos, né? Isso, os desenhos contestadores, romantismo, realismo, que eram a arte como o artista opinando mesmo, né? Grandes revoluções acontecendo e o cara agindo como um emissário da opinião, não sei, algo assim. Alguns heróis dessa época aí que se popularizaram foi o Flash Gordon, o Mandrake, olha só. Fantasma também. O Fantasma, Mandrake. Muito bem. Eu tinha um bonequinho do Fantasma, cara. Mano, o Fantasma era meu pai filme era do viciado no Fantasma, velho. Como é que é? Perdeu o bonequinho do Fantasma, nunca mais achou. Mas cadê o bonequinho? Mas não é um fantasma? Eu ouvi, né? Falei que esse quinta série hoje. Uma coisa que é muito louca, né? Se a gente pega na área de história, durante muito tempo, o uso de HQs ou de outras manifestações artísticas como o estudo da história foi deixado de lado, né? E é importante a gente ressaltar isso, porque a gente tem aí, né, como o Luquinha comentou, como vocês trouxeram, a gente tem desde a arte rupestre uma série de manifestações que mostram a forma de pensar, a forma de se comportar, né, a forma com que as pessoas viviam nos contextos delas, né? E durante muito tempo isso foi deixado de lado pelos próprios historiadores, né? Tem menos de 100 anos, né? A preocupação em estudar as expressões artísticas como parte de um povo, como parte de algo. E a HQ, não apenas nesses momentos que vocês falam, mas inclusive nessa parte de compreensão da forma de pensar, até nos dias de hoje, como a gente vai comentar mais pra frente, se torna essencial, né? Quanto mais a gente tem essa maior a produção, né, como vocês têm falado, principalmente a partir do século XIX, maior a forma da gente conseguir olhar para a forma de pensar, para as ideias de determinada época. A própria epopeia de Gilgamesh, cara, quando foram descobertas, revolucionou o universo da história. Primeiro, você sabia como que as pessoas pensavam naquele período ali? Eu tô falando tipo de 5 mil anos antes de Cristo, cara. E depois você pega ali, por exemplo, a própria descoberta a conseguir decifrar os hieroglifos também egípcios trouxe uma baita avanço, né? Tanto que tanto que a disciplina de história, né, a ciência de história, ela começa a se aperfeiçoar mais ainda quando se descobre, né, Capela de Roseta lá, que você conseguia decifrar em grego, demótico e as escritas ali. Então, tipo assim, e isso a gente tá falando do século XIX, cara. Quem achou a Capela de Roseta ali é as campanhas do Napoleão, tá ligado? Sim. Então você pensa que o conhecimento que a gente tem de história hoje, comparado à galera lá do antigamente, né? E é um puta material, né? Apesar das histórias serem ligadas sempre a uma questão religiosa, mito, lendas e tal, ela é um registro de como as pessoas pensam, né? Naquele momento. O Bruno falou aqui nos bastidores, por exemplo, você pegar a história do quadrinho ali, principalmente o quadrinho americano, ele conta a história dos Estados Unidos durante o século XX, quase. Né? Então, tá muito ligado a isso, né?
Por exemplo, quando que o quadrinho vira entretenimento mesmo, de fato, é em 29, né? Sim. Pós-crise 29, você falou assim, pô, criançada precisa ter uma esperança, né, velho? Todo mundo pobre, fudido. E o que acontece? Não, vamos criar histórias que a criançada leia aquilo e, sei lá, sonhe com um mundo melhor. Né? Então tem também uma parada de você criar esperança. Né? Então não é somente uma questão de simplesmente arte, não é simplesmente você contar, fazer registros históricos. É uma questão também de você criar como que eu posso falar assim? Uma autoestima também, né? Uhum. O Lula usaria esse discurso. O brasileiro se dá autoestima. Narrativa do Lula em HQ. O Lula ilustrado. É o espaço que o cinema ocupa hoje. É o espaço que o cinema ocupa hoje. É a mesma coisa, né? A arte, ela vem com esse propósito que também é entreter, né? Também é entreter. Sim, não só, mas também é. E a HQ surge exatamente nisso. E não só, né? A história da humanidade você pode ser analisada com relato artístico, igual vocês falaram. E a HQ americana é um grande trunfo disso, porque vivenciou a era de ouro, né? De consumos desse tipo, né? Então era uma galera, você falou da pós-guerra, uma molecada que não tinha infância antes da guerra, né? Não era criança, era mini adulto, né? Não existia infância como a gente conhece, brinquedinhos como a gente conhece, né? Heróis para você fantasiar. Não tinha isso aí. E pós-guerra tem toda aquela geração nova pop que surge e consumo pleno. E os caras vendendo, né? E Sim. embala nisso. Tanto que hoje você vê o cinema vivenciando, terminando a era de ouro, eu acho, dos heróis, coisa que o quadrinho vivenciou. Era de prata, de ouro, de bronze, né? Tem isso, né, contado, o porquê que é trazido esses nomes, é por causa realmente da alta do consumo. É legal ver isso aí, de que o quão seria, né, viver no mundo fantástico. Tanto não sei se a galera vai indicar um quadrinho, se você não leu ainda, você tá errado, que é Watchmen. E não tem, como é um mundo que existe heróis, você não ia querer comprar quadrinho de heróis, você não ia comprar um quadrinho de um bombeiro, assim, contando o dia a dia dele, por mais que seja uma profissão bacana, né, importante, tal, romantizada muitas vezes, mas você não vai comprar, né, porque é algo cotidiano, não, um professor de matemática, a vida dele, né. O que tem então, cara? Você não vai comprar quadrinhos de heróis, porque existem, você tem na real, você vê notícia, tem quadrinhos de piratas, né, aí a galera compra quadrinhos de piratas. Tanto que tem uma história dentro, que é o Conto do Cargueiro Negro. Sim. Que é do Watchmen, né? Que é do Alan Moore. E, enfim, sobre isso, né? Sobre o reflexo da sociedade que vive. Então ele criou uma sociedade onde tem heróis, então ele tira o foco principal, né? Fantasia, porque já é fantástico. Sim. Só complementando um pouco sobre isso que vocês falaram aí, amarrando e já dando um passo para o nosso próximo assunto aí, né? De que realmente, né, que ela tem essa capacidade de ser essa representação, essa materialização desse imaginário popular de determinada época. E eu acho legal aqui trazer pra gente, além do Superman a gente ter falado, né, trazer um personagem que muita gente idolatra, tem ali como personagem principal, né, que é o próprio Batman ali. Se você vê a transformação que ocorre com o Batman, você consegue compreender essa transformação que essa sociedade foi passando, né? Ali no Batman de 1939, você tem aquele Batman corpulento, a roupa era apenas um tecido escuro, e se você pegar a maior parte das historinhas dele, eram histórias onde ele é um melhor detetive do mundo, né? Ele era um detetive no ar ali, toda aquela ambientação dos anos 30, máfia. É uma mistura de Zorro com Sherlock Holmes, ele, né? Isso. Ali, já nos anos 60 e 70, com a influência do movimento hippie, toda aquela questão dos anos 70 ali, você já tem um Batman colorido, espalhafatoso, inclusive cômico. Até a produção do Batman pra televisão, que é aquela do Adam West. Tipo, cara, quando eu descobri aquilo... Feira da Fruta, os caras querem comer a tia do Batman. Tem isso na dublagem, mano, da Feira da Fruta. Não sabia. Mas, por exemplo, mano, aquele episódio deles indo surfar, velho. Meu Deus do céu. Então,
Só que é uma parada assim, quando eu descobri que o bagulho era pra ser cômico, eu desacreditei. Eu falei, pô, era tão. E né? a gente assistia achando que eu também adorava, cara. A minha Ela tem uma tatuagem que pensava. eu falei do Adam West.